Oi, Ruth. Oi, como é que vamos? Vamos, vamos, Festejando, festejando. festejando o Pêssar e o É, Ramadã, e ai, também a Páscoa cristã. é, Hoje está tudo junto, que amanhã é o domingo de Páscoa. né? Ontem foi a Sexta-feira Santa, tudo junto, de modo que Tudo junto e estamos misturado, festejando. festejando. E com bombinhas e tudo, né, Ruth? Com bastante foguetes, com bombinhas, como deve ser uma festa, né? Me lembra uma coisa, Ruth. Ano passado nós tivemos isso? Olha, todo ano, nesse mês de Ramadã, tem problemas. Todo ano. Agora, ano passado não teve como esse ano, não. Esse ano, esse ano está terrível, porque tem havido uma série de ataques terroristas, e isso que aconteceu na sexta-feira, que foram dois seguidos, e depois o terceiro, que foi também em Tel Aviv, ontem, sexta-feira também, e todos eles com a mesma característica, quer dizer, pessoas individuais, mas que têm orientação alguma, o que leva a crer que tudo seja feito por uma mesma organização, usando locais diferentes, mas com gente das suas próprias fileiras. O que eu quero dizer? É o Hamas que tem mão aqui dentro de Israel e na Judéia e na Samária, tem outra mão militar, outro braço militar no Líbano e tem outro braço militar na Síria. Então, nós tivemos simultaneamente em Jerusalém, tivemos no norte e, como há muito tempo não havia nessa forma, em Tel Aviv, ontem, e logicamente que depois na sexta-feira de manhã, foi num local onde normalmente não tem muitos ataques terroristas, que é Foi, no Vale do Jordão. ah, É, foi um carro, quer dizer, uma mãe de 50 e poucos anos, com duas filhas, uma de 16 e outra de 20 anos, estavam viajando, e, e houve um acidente de tráfego. Todo mundo pensou que fosse acidente, quem viu, mas não. O acidente foi consequência do tiroteio. Um carro passou, atingiu todas as três, as duas filhas morreram imediatamente e a mãe ficou gravemente ferida, muito gravemente ferida, perdeu a consciência. Logicamente que ela que estava dirigindo, o carro continuou andando até que bateu num caminhão. E isso foi uma coisa muito trágica, porque o marido estava num outro carro com o filho, mas ele estava na frente e ela vinha atrás e ele estava o tempo todo acompanhando o trajeto da esposa, até que, de repente, ele não a viu mais. Aí ele fez meia volta e veio em direção contrária para procurar a mulher no carro com as filhas. Já encontrou a desgraça toda. As duas filhas mortas e foi também um carro que passou. E é uma região próxima, né, da Jordânia, e é uma área onde não tem havido, teve alguns meses atrás, mas atacando um ônibus com Hayalim, não com civis. Isso foi logo de manhã, quando tinha havido no Erev Hag, na quarta-feira, com todo mundo sabendo, porque depois que
que existe qualquer incidente dessa natureza e Israel revida, e sempre a política de Israel é dizer que tudo que é feito, que não são organizações que se declaram como autores do ato, a culpa é do Hamas. Aí bombardeia em Gaza, aí novamente você entra no círculo vicioso, né? E, então, aí tem outro, aí teve em Jerusalém, e depois aí você teve ontem, sexta-feira, À noite aqui em Tel Aviv, tardinha, em Tel Aviv, na praia, na no orla. calçadão, no calçadão. E Um foram carro tiros, entrou no calçadão, onde tem aquela pista tanto de bicicleta como para andar, e matou exatamente um turista italianos. italiano, engenheiro, e outros 5 turistas também, que estavam no mesmo grupo, foram feridos, mas não gravemente. E a, o que aconteceu no Erev Hag, que algumas horas antes de começar o Seder, que dispararam 34 foguetes de Gaza, não de Gaza, de Gaza, sim. E antes havia sido disparado do Líbano, e que passou, nós até comentamos, né? Tinha havido antes. E teve no sul, teve no norte, E e no foi centro. realmente uma sucessão de ataques, e todos eles, segundo a explicação do exército de Israel, todos eles são do Hamas. O Líbano não tem condições agora de entrar numa guerra com Israel. O Hezbollah está numa situação difícil por causa do problema interno do Líbano, que está sem presidente, está sem direção, que está numa situação econômica muito difícil, e o Hezbollah não vai poder agora assumir a responsabilidade de tudo que acontecer, porque se eles entram e Israel vai bombardear as instalações elétricas ou fábricas ou porto ou qualquer coisa, quem vai ter que pagar por isso é o Hezbollah, mas o Hezbollah também está sem meios econômicos, só à espera do Irã, que pode dar armas, mas não dá dinheiro. Uhum. De modo que está uma situação super complexa, muito complicada, e como Israel explica, todas essas ações que aconteceram é tudo do Hamas. Por coincidência, os 2 dirigentes do Hamas estão agora no Líbano, tanto o dirigente de Gaza, como eles têm um dirigente Hamas no exterior, que fica na Europa. Então, os 2 estavam no dia que foram mandados os foguetes no Líbano, Uhum. estava em Beirute, de modo que tudo leva Foi. a crer 1 mais 1 são 2, É. e alguém do Hamas é que estava controlando tudo isso. E o que que, E, no caso, a gente está nessa situação aqui de reservistas, que sim, acontece o seguinte, que isso aconteceu assim, primeiro véspera do Seder, depois na quarta, depois na quinta é o Hag, depois veio na sexta, tudo em dias, e tinha a sexta-feira
santa todas as sextas-feiras do mês de Ramadã, é o dia da grande reza lá no El-Aqsa, que vem 70 mil, 80 mil árabes palestinos, que Israel dá licença deles entrarem para vir rezar. Mas acontece que esse ano, o que aconteceu? Apesar de todos os pedidos, não só do rei da Jordânia, como do governo de Israel, para evitar violências, não adiantou nada, porque no meio de 70, 80 mil pessoas que entram, a maioria, 90%, são pessoas, mulheres, crianças, homens velhos, que não vão fazer nenhum ataque terrorista. Mas no meio disso, vem sempre aquele grupo que está mascarado e que, aproveitando o fato de que uma das crenças desse mês é que dormir, passar a noite dentro da mesquita é uma mitzvah, então eles fazem isso, mas acumulam dentro da mesquita armas, pedras, e eles têm um tipo de fogos, como se fossem fogos de artifício, mas não são fogos de coloridos de enfeite, mas que produzem uma explosão bastante grande, com muita fumaça, de modo que fica tudo embatado e as pessoas não conseguem ver. E o pior é que esse grupo violento, e são jovens, muito jovens ainda, eles não permitem às pessoas que entraram na mesquita para rezar saiam, que é para quando a polícia de Israel entrar, eles vão culpar a polícia. Mas a gente viu o filme que os soldados, eles têm no capacete uma máquina de filmar, de modo que eles acionam e filmam como é que eles tiravam as pessoas de dentro com pedras, paus e armas. E depois o mundo muçulmano todo condena Israel por ter Não só o mundo perturbado. muçulmano, né, Ruth? Infelizmente, a gente está sabendo que as notícias nos noticiários, São inclusive no deturpados. Brasil, é tudo É, deturpado. Israel invade mesquita, é. enfim, né? Tanto que depois que prenderam um grupo grande, esse grupo grande prenderam muitos deles, ontem Israel redobrou a vigilância lá e vieram quase 100 mil para ter uma prece especial ao meio-dia de sexta-feira. E veio quase 100 mil muçulmanos e não aconteceu nada, porque toda aquela turma de bandidos Estava presa. estavam presos, pois é, estavam presos e todo mundo tinha visto, e inclusive os próprios palestinos, os adultos, os que vão rezar, esses que vão rezar, eles não são a favor dessa violência. Claro. Eles são religiosos e eles querem rezar. Do nosso lado, também tem gente que perturba a ordem, são muito poucos, mas, por exemplo, é proibido em determinados dias desse mês de Ramadã aos judeus entrar no Har. Mas também nessa época, o problema é que a história desses, nós não podemos nem falar em dois povos, que o povo palestino, há séculos atrás, não existia. Eram muçulmanos, árabes, muçulmanos, que construíram essa mesquita no local onde era o segundo templo. Uhum. É uma história que não existe perdão, um não perdoa o outro, que ali no local onde está El-Aqsa era exatamente
onde estava o segundo templo construído pelo rei Salomão. E eles não só destruíram o templo, como construíram a mesquita nas ruínas do templo. É uma dor que, para quem é religioso, para quem conserva todas essas tradições, é uma coisa que é imperdoável, tá entendendo? Então, eles querem, os judeus que acreditam em tudo isso e que sofrem toda essa dor, na época de Pêssar, o que se fazia? Você levava carneirinho para sacrificar no templo, não é? Em homenagem à data, porque a Pêssar é um dos três Hagim onde havia peregrinação. Quer dizer, quem não morava em Jerusalém vinha de todo o país a pé e subia o monte do templo para dar o seu corban, né? Uhum. É, na área do templo. E pegaram, esses dias, também uns 3, 4 judeus que estavam trazendo carneirinho, mas é que foram pegos também a tempo e tirados de lá e sem fazer o ato Pronto, do sacrifício. De modo que é uma história, viu, que você não sabe como sair disso. Não sabe como sair Isso, disso. né, Ruth? Hoje, quer dizer, não, sexta-feira e sábado é proibido, e domingo é proibido aos judeus de subir O tempo. no Monte do Templo. Mas domingo, vamos ver, Deus é grande. Se não vão aparecer outra vez alguns judeus com mais uns carneirinhos para Né, querer Ruth? fazer essa mitzvah é, de modo que é uma coisa que não tem É, fim. não tem fim. E o problema desses terroristas, por exemplo, esse terrorista de Tel Aviv, ele é israelense, ele é Árabe de israelense. Farkassem. Farkassem, é um local até nem é muito distante daqui, que sempre vive em paz com os judeus. Os judeus entram lá para fazer compras, eles Mas, ô, Ruth, trabalham aqui. eu tive a impressão que eu tinha lido que ele roubou uma identidade, Não, não? no princípio estava em dúvida. Levou algumas horas que a polícia disse que eles não têm possibilidade de afirmar qual é a identidade dele. Levou algumas horas, mas ontem mesmo, à noite, já por volta das 10 horas da noite, já foi anunciado o nome dele e tudo, residente lá em Kfar Kassem, conhecido. O prefeito da cidade protestou contra esse ato de violência, e não é um jovem, dizer que os jovens é que fazem isso. Era um homem de 45 anos, e, e pegar com o carro, e ele não sabe se são judeus ou se não são judeus. Ele matou um turista e feriu outros 5. É, Os turistas não são tá. israelenses, Mas não são obrigatoriamente judeus, judeus, que é a época que os cristãos fazem peregrinação também para Israel, é. nessa época da Páscoa. Então, a gente nem sabe, eles não falaram se era judeu, se não era judeu, o italiano que morreu. Só diz turista italiano, e tinham turistas Rapaz ingleses, novo, eu vi a foto dele no Instagram, rapaz de 30 e poucos anos. 30 e pouco, engenheiro. É, É. é uma pena, realmente. São coisas, viu, que você não sabe como sair disso. E o fato, quando acontecem essas coisas, está agora no meio do Ramadã, então Israel não quer ferir demais, né, as sensibilidades do povo muçulmano. Então, não quer agora fazer um ataque que, que, que deixe
para eles também uma marca. Eles se lembrem que as coisas que eles fazem têm castigo. Você não pode matar simplesmente por matar e não receber castigo. É. Mas se Israel fizer alguma coisa agora, em Ramadã, outra vez, e vai o mundo todo muçulmano protestar, é um problema. Então, está todo mundo espantado porque que de Israel está quieto, apesar de que lá no norte, né, que teve em Shlomi, em Naharia e várias cidades lá em Shlomi, a agência de um banco foi completamente destruída em Netivot, no No sul, sul também. uma casa, Uma fábrica uma, também, né? é, fábrica e casa. A sorte é que os moradores estavam nesse quarto de segurança, mas o foguete entrou pelo telhado da casa, destruiu lá tudo. Você não sabe de onde é que vem a pancada e não tem com quem falar. É. Não tem com quem falar. Aí o país do mundo todo, né, se pronuncia que realmente apoiam Israel, que 30 e tantos foguetes em meia hora. Uma brincadeira. Não. A sorte é que realmente tem o domo de ferro, E que tem. 70% dos foguetes eles conseguem derrubar. É, antes que eles caiam no destino, senão Naharia e outras cidades lá teriam sido É. bombardeadas, porque quando é como eles chamam, uma salva, né, de foguetes em intervalos tão curtos, 34 em meia hora, quer dizer, mais de um por minuto, É, não é é fácil. interessante, porque realmente Israel recebe e não devolve, né? Não. Mas Pois é. acontece que Israel fez um ataque, sim, Sim, em fez túneis do um. Hamas. Exatamente. Mas depois parou. Por quê? Qual é o problema que se debate aí no governo? Esses foguetes que caíram no norte, todos eles saíram do Líbano. Aham. Geograficamente, saíram do Líbano. Mas politicamente, militarmente, não foi o Líbano, o país Líbano, Foi o ou o Hamas. exército libanês que mandou, foi a Hamas. Nem foi o Hezbollah que está lá, morando lá Mas fixo o há tantos Hezbollah anos. deu apoio. Sem apoio do Hezbollah, o Nada Hamas acontece. não poderia, não, nada acontece. Mas eles não eram inimigos assim? Não eram Não, facções? eles não são inimigos, eles não são inimigos, todos, eles podem ser inimigos em outras coisas. Todos eles são amigos contra Israel. Ah, tá. Quando eles têm um inimigo comum, É. não importa, é o Irã, é a Síria, é o Líbano, tanto faz. O Iraque, eles têm um inimigo comum, Israel. Então, se é para agir contra Israel, eles se unem. E uma, Tanto que a ah, dirigência do Hamas estava lá. última curiosidade. Nós temos esse ministro da Defesa, nós temos ministro da Defesa, não, da Justiça, esses ministros da extrema-direita que não têm menor sensibilidade, que falam um monte de besteiras, dizendo que não precisam dos reservistas, que não precisam de ninguém. Eles ficaram quietinhos, eles não se Sim, manifestaram? então, completamente quieto. Teve uma reunião do gabinete, É. foi, foi também muito pouco divulgado por causa dos Hakim. Precisa Uhum. entender também que o governo ele tem a coalizão é formada só entre o Likud e partidos religiosos. Certo. Então, se o Netanyahu, como primeiro-ministro, se não é um caso de uma guerra eminente, que tem que tomar uma atitude, não importa se é Shabat, se é Hag, não sei o que, tem que salvar a vida,
Então, não importa. Mas como não era esse o caso, embora foram muitos foguetes, embora morreu gente, mas foi pouco, não é uma guerra, então aí o governo vai esperar terminar os Hagim, passar o Shabat, não vão fazer nada. Começaram já, desde ontem, a convocar reservistas, tanto da Guarda de Fronteira quanto do Exército. Mas tudo isso tem que ser calado, porque senão os religiosos que são partners do governo vão dizer que eles vão sair do governo e o governo ainda vai cair agora, faltando isso. Está Não, entendendo? Então, tem que... Se o Netanyahu, se o Likud aceitou ter... todos os partidos religiosos de Israel estão com ele na coalizão, ele tem que respeitá-los também, embora eles não façam absolutamente nada para ajudar nessa parte de segurança do país. Só atrapalha. Mas, pelo menos, está acontecendo tudo isso e eles estão brigando por causa de hametz nos hospitais. Está entendendo a mentalidade? Sim. De modo que é muito difícil. E, Ruth, em Agora, relação aos protestos de sábado, o que você vai ter? Vai ter protesto? vai. Vai ter Vai protesto. ter protesto, porque ninguém acredita em uma palavra do Netanyahu. Quer dizer, todas esses grupos que estão conjuntos na organização dessa... você imagina que para trazer 200 mil pessoas não pode ser uma única organização, são vários e de lugares diferentes do país. Então, eles dizem que não tem o que acreditar, mas não são pessoas comuns, como eu, como você. São pessoas de grande capacidade, que são generais de reserva, que foram comandantes de zonas militares, que foram altas patentes do Estado-Maior. Eles é que falam. E eles é que falam também nas manifestações. E eles dizem que não há condições de acreditar em uma palavra do que o Netanyahu diz. Ele disse que ia parar com essa corrida de legislação até depois dos Hagim e que então ficasse quieto até lá. Mas eles não estão fazendo, mas eles continuam fazendo. De modo que toda essa organização disse que ou é parar, não é parar até o Yom Ha'atzmaut, é parar e vamos conversar até encontrar uma solução, e não parar até o Yom Ha'atzmaut e depois no dia seguinte volta tudo. Enquanto isso, nós perdemos, quer dizer, as organizações dizem, nós perdemos força. Nós não podemos sair desse embalo. Quer dizer, nós estamos num embalo, não podemos cair. Essa segurança, as pessoas que geralmente vão, elas... Qual é a segurança? Porque muita gente fala assim, que é perigoso, porque vai ter muita gente. É perigoso, Tem um atentado logicamente que é terrorista no meio perigoso. desse grupo. Logicamente que é perigoso. Você não pode usar o exército na rua. Está entendendo? Polícia, tem polícia de fronteira e tem exército, são coisas diferentes. Exército não pode se meter em problemas de manutenção de ordem de civis. O exército não pode estar nas ruas. Então, é a polícia ou a polícia de fronteiras, quando são esses locais que têm passagem entre Israel e a área palestina. Mas o exército não pode vir para as ruas. O exército pode ficar nas fronteiras. Mas o exército também, por exemplo, em Gaza e no norte. O norte, toda a fronteira com o Líbano. Foi todo mundo convocado.
Já foram convocados, É, tanto do Exército quanto da Polícia de Fronteiras, os miluímos, os reservistas das reservas, convocados. Lógico, você tem que aumentar muito mais a vigilância dentro das cidades. é No cidade. momento que acontece o que aconteceu em Tel Aviv, por exemplo, o que aconteceu lá na Bicata Yarden, é local que Não tem é, que dar segurança aos civis, as pessoas circulam por ali, tem um monte de civil. Agora, no centro de Tel Aviv, né, realmente é na Deixa eu praia. mudar um pouquinho só, que eu gostei que você me explicou uma coisa, que já não estou falando mais de atentados, eu não tô, vou botar leveza na nossa conversa. É, aqui em Israel, a gente tem um ceder de Pêssar, que foi na quarta-feira à noite. Exato. E até a gente conversou que eu fiquei na dúvida se ia ter quarta e quinta. E aí você me fez uma explicação que eu achei super interessante. Eu queria que você falasse sobre essa explicação. Por que que aqui em Israel... E eu vou te fazer uma pergunta que eu não te fiz antes. Vai ter feriado de novo, terça e quarta. Terça e quarta agora, próxima, que é o final. O último dia de É, Pêssar é Hag, é. Mas aí o que que mas acontece? não tem seder, Não tem... não tem seder. Não, É vai ser Hag feriado. que termina uma semana, então é como E as, tem, por e exemplo, as em famílias Hanukkah não se também, que é uma reúnem? semana, que é o primeiro e o último dia, mas não tem seder. E as pessoas não Agora, se reúnem? E as famílias não se reúnem? as famílias se reúnem, Um mas jantar? não fazem seder, não Ah, fazem seder. tá, Seder é um só. Só tá. são dois na diáspora, e que eu expliquei, porque na época que começou isso, que não, os judeus não estavam na diáspora, viviam aqui em Israel, e não tinha telefone, e não tinha rádio, e não tinha internet, Internet? então tinha que saber direitinho que horas é que tem que começar o Seder e que dia. Então usavam um meio de comunicação muito interessante, que era fazer fogueiras no alto das montanhas, que é para avisar que naquela hora, que quando começasse a arder, era a hora que tinha que fazer o Seder. Mas como podia acontecer de ter vento, de apagar, e os outros que estão localizados longe não iam ver a luz da fogueira, eles iam perder o dia e a hora certa. Então, eles faziam outro no dia seguinte, que é para garantir que E todo ele mundo viu. fez o ceder, para não Aí por perder. isso que ficou essa... Então, os judeus da Golá continuam fazendo dois, porque eles não têm essa possibilidade de receber o aviso, e tem também o problema da diferença horária, não é? Ah, sim. Tem a diferença horária de lá e de cá, e dependendo do país onde está. Então, para evitar que que as pessoas cometam alguma falta, não sem nenhuma intenção, não Claro. intencional. Então, faz dois sedarim, e aí você fica, como é que se diz, em dia com as suas As suas obrigações. obrigações. E aqui em E Israel é aqui realmente tem um um só. só. Tá, E aqui tem um ceder só. entendi. É interessante. São É, gente que está acostumada com dois, né? Lá é, no Brasil era sempre pois é. duas noites. É. E aproveita o Rola Moed para passear, para visitar as famílias que moram longe, porque você vê no Shabat, por exemplo, você não pode cozinhar, não pode acender fogo, não pode nada. Em Pessah pode. Ah, é? Pessah pode. Olha, É, porque o Hag todo base em problema em comida, e feito na hora, e as famílias reúnem, vêm de longe, trazem
também comida, se esquenta, de modo que você pode, não é proibido, É verdade. pode viajar em Pêssar. No Eu sei. Shabat você não pode. É, Bom, se bem que é sabido, o Shabat é o Hag mais importante que tem, é o Shabat. é. E tem o respeito ao Shabat é total. Ao passo que em Pêssar você pode viajar, você pode passear, você pode cozinhar, E acender fogo, acender luz. os religiosos também Sim, podem, fazem sim, isso. sim, Você não sim. Para sabia todo também. mundo. Ruth, você é cultura pura. Eu o quê? Você é cultura pura. Agricultura, todo mundo sabe. Ah, não, não tenho certeza que muita gente não A sabe. maioria das Eu, pessoas, quem é, vive aqui, todo mundo sabe. eu não sabia, realmente, isso eu não Tudo sabia, é. mas é bom saber. É isso, Sim, minha a amiga. E gente. mais alguma informação que você acha Sim, tem uma informação interessante essa semana. A Finlândia assim? foi aceita, entrou na NATO. É, já estavam fazendo todos os preparos preliminares, isso leva alguns meses até que tenha aceitação de todos os outros países. E qual é a razão? Por que a Finlândia agora e a Suécia também está indo pelo mesmo caminho? Qual é a razão? É a fronteira, eles têm mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, a Finlândia. Então, do momento que Putin invadiu a Ucrânia, a primeira coisa que subiu na cabeça dos governos desses dois países, que são os dois últimos países europeus que estão mais próximos da Rússia. Então, a primeira coisa que subiu na cabeça deles é, assim como ele invadiu a Ucrânia, ele pode também resolver. Porque a Finlândia tinha porque na Segunda Guerra Mundial, eles tinham um tratado com a Rússia de não serem atacados, porque eles eram neutros. Então, isso ficou rendendo até agora. Agora, eles viram que você não pode Confiar. acreditar, É, você não tem em quem confiar, e se o Putin se sentir mais pressionado e achar que ele precisa ficar mais distante da Europa, que ele está cuidando, é dele. Então, tem mais um país que vai aumentar a distância entre a Rússia e a Europa. E vai ter essa possibilidade, como todo país que faz parte da NATO, se ele é atacado, todos os outros países da aliança vêm em socorro, né, do país atacado, de modo que é uma coisa muito séria. Agora a Suécia também e a está. reação dele? E o Putin logo avisou que ele Ele vai vai. botar tropas Aham, na fronteira, ao é, longo de toda a fronteira. aham, Agora, é uma coisa que também ninguém acredita, porque ele há mais de um ano não tá consegue tentando, é. vencer. Não Ele vai consegue arranjar, vencer a onde ele vai Ucrânia. arranjar tanto exército, né, Ruth? Exato, ele está convocando gente de mais de 40 anos, e gente que não tem nenhum, que nunca serviu o Ah, exército, que não tem preparo militar nenhum, ele é, está jogando lá na Ucrânia. é De absurdo. modo que ele logo, logicamente, que ele reagiu imediatamente, mas ninguém acredita muito nele. É, é. Vamos ver, nas forças armadas russas tem muito cartaz, mas pouca eficiência. Graças a Deus, né, Ruth? É, Infelizmente, por ter uma guerra tão prolongada e com tantos mortos. é, Mas ainda bem que ele não conseguiu o que ele queria, porque realmente tem tantos ditadores, tiranos nesse mundo e ele é mais um. Eu não entendo realmente por que um homem desse ainda consegue se manter no poder, o mundo porque inteiro contra ele. é o que se chama democratura. Uhum. É uma ditadura democrática, tem É, eleições, é a única coisa que tem é eleições.
para presidente que só tem um candidato, sempre. Uma De beleza, né? modo que Os outros que se candidatam, eles são eliminados antes da eleição. exato. Ai, então, Ou sou eu ou não é mais ninguém. mais ninguém. De modo que é essa situação. É isso. Mas, e aqui nós vamos esperar, porque no Aham. domingo, agora terminando, no sábado, saindo o Shabat, provavelmente o governo, quer dizer, não o governo todo, só o gabinete de segurança. Se bem que agora você falou que desses ministros que são fanáticos religiosos, e tem, por exemplo, muitas pessoas que ex-militares e outros que são historiadores, etc., etc., gente de alto nível, e que diz que não se deve fazer como até agora e deu certo, de ter esse gabinete de segurança que era amplo, porque diz que é impossível ouvir as palavras desses três ministros, o Smotrich, o Ben-Gvir e a outra, como é o nome dela? Motruk, que também é do partido dos Smotrich, que eles deviam, que eles aconselham ao Netanyahu a fazer um fórum menor, não de tanta gente, e que não inclua esses três. Se bem que é um problema, É, porque pode ser dito que é antidemocrático, mas todo mundo lembra e fala que na época que a Golda Meir era primeiro-ministro, ela tinha o que se chamava a Cozinha da Golda. é, Era uma reunião que ela fazia na casa dela, na a cozinha. cozinha. Isso, É, e que não participavam todos os ministros, não era uma coisa oficial. Mas lá eles tinham possibilidade de falar francamente o que é que tem que fazer, porque alguma coisa o governo tem que decidir agora, né, até domingo, que é continuar esperando essa sucessão de ataques terroristas, e esses problemas ainda têm mais uma semana. Essa foi a terceira semana do Ramadã, ainda tem mais uma semana. O que eles ainda podem estar preparando para finalizar o Hag deles? De modo que todo mundo acha que a situação está muito embaraçosa, inclusive com o fato de que o Netanyahu havia demitido o ministro da Defesa e agora, na última reunião do governo, perguntaram para ele: e aí, o que vai ser, qual é a decisão que você vai tomar? Por enquanto, ele é ministro da Defesa e, numa situação como está agora, quem tem que tomar as decisões junto ao Exército é ele. é, né? E ele é como se estivesse assim em condições, quer dizer, um ministro em condições, que não é definitivo. E o Netanyahu respondeu que ele vai adiar a decisão. Até quando? Agora as coisas estão fervendo. Até quando ele vai adiar a decisão, se ele vai demitir ou não, porque ele até agora não encontrou outro. De modo que vamos ver domingo o que vai acontecer. É. Ai, Ruth. É isso, minha amiga. O que a gente pode falar para terminar? Que tudo, como sempre a gente fala, que tudo melhore. Poliana, eu sou a Poliana da. Eu não Tem que tenho o que esperar, esperar, não tenho o que pois é, falar. É, tem que esperar que o Pêssar termine, que também a próxima semana começa com
esses dias que são muito difíceis, é o dia de recordação dos mortos É, das guerras, o dia do Holocausto, e tem o Yom Ha'atzmaut, é, quer dizer, tudo um atrás do outro. muito, Então, você não cai na cabeça de ninguém de começar nenhuma ação militar importante agora. é, é, não Esse sei, ano, foi, como aconteceu esse ano, ainda não houve. é, Tudo junto nessa época. é. Puxa, Como está tudo difícil, né, Ruth? Está tudo, muito não difícil. só isso, mas toda a situação, de um modo geral, está cada vez mais. É como se tivesse assim, tá se fechando, né? Exato. Tá, o cerco tá. Eu espero realmente que a gente encontre uma saída e a Tem gente que não encontrar. leve esses sustos, né? Porque é um susto, né? Pessoas que estavam na praia, pessoas que estavam Sim, na uma coisa estrada, horrível. todo lugar tiveram que sair No meio correndo. da noite, 3 horas da É, manhã, começar a jogar no não é fogo. uma experiência boa, não é uma experiência É boa. uma coisa horrível. As É, pessoas têm um limite. claro. Eles podem, principalmente pela falta de segurança. Quando você está em guerra, digamos, está em guerra, então tem Você já está leis, preparado, tem né? regulamentos, É, as coisas estão é. mais ou menos organizadas. Agora, quando você Não não tá- sabe o É, que está acontecendo, nem o que vai acontecer, é é, é. muito difícil, muito É isso, minha difícil. amiga. Essa, E o que que a gente, eu sempre te pergunto, o que que a gente deseja quando está no meio de um Hag, como hoje, o que que a gente deseja na hora de encerrar? Não é Hag Sameia, é? Sheyu Bsorot Tovot, Ih, repete. Sheyu Bsorot Tovot. Que você só Cheio tenha boas, Sheyu, que só hajam boas de notícias. notícias. Então, Agora, nós temos ainda que terminar o Hag, ainda não terminou, e então é isso que a gente vai desejar, que a gente só tenha boas por notícias. enquanto a gente diz todo dia Moadim de Simcha. Entre o primeiro e o É, último dia de Pêssar, então você diz Moadim, Moed é o tempo, né? de alegrias. Então, que nós tenhamos dias alegres. Alegres. Amém, Ruth. Obrigada Amém. pelas suas informações e até, né? Vamos ver o que que a gente, que a gente vai falar na nossa próxima encontro. Espero que coisas boas, ou Boas pelo menos diferentes. soluções. É. Beijo, Ruth. Ok, tá, um beijo e aos nossos ouvintes, espectadores, Moadim de Simcha. Vadim Lexi. מועדים לשמחה, שיהיה עכשיו שבוע טוב, שcomeça a próxima semana e בשורות טובות. Sorot, então, ok. Ok. Beijo, Ruth.